Boa noite. Tinham fechado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Paulo Estevão. Vamos ver se melhora. Bom, pessoal, nós vamos começar um estudo essa noite em que eu coloquei filosofia de vida e espiritismo. Vou tentar acertar essa lâmpada aqui, a primeira. Não é? Tirar essa daqui. Pronto. Vamos ver aqui perto. Melhorou, obrigado. Então nós vamos fazer um estudo, fazer reflexões. E a primeira coisa que a gente vai pensar é o que é filosofia de vida. Filosofia de vida não é você se formar em filosofia, fazer uma academia, mestrado, doutorado. Filosofia de vida é quando a gente pensa, leva a nossa vida a sério e pensa naquilo que nós estamos fazendo, qual o sentido daquilo que nós estamos fazendo, o que é esse ambiente que a gente vive, se isso aqui funciona de qualquer maneira ou não. A gente começa a se observar como é que a gente se sente quando toma certas atitudes, quando toma outras atitudes. Ou seja, é levar a nossa vida um estudo também. É saber que há alguma coisa que vive em nós. Hoje eu estava comentando com minha esposa e um filho meu, que eu acho tão interessante, como alguns biólogos, às vezes, não são todos hoje, isso está mudando, não pensam que existe uma força maior, uma inteligência maior, chame de Deus, chame como quiser. Porque a própria vida, ela vai se elaborando. Se diz assim, é porque é a competição, Darwin disse que o melhor sobrevive. Mas se você for ver, a vida ela vai vindo do simples para o complexo, ela vai se aprofundando, ela vai se desenvolvendo, ela vai criando um mecanismo de expressar coisas novas, até que chega no momento em que nós temos o próprio surgimento da inteligência, como se a própria vida construísse algo para ela pensar sobre ela mesma. Como se essa inteligência construísse algo que espelha e olha para si mesmo e para o que está fazendo. Somos mais ou menos nós. É quando surge um olho também nos primeiros animais. Ele começa a ver da onde ele saiu, porque nós somos feitos, tudo que existe, do mesmo material. Mas a vida tem algo, um substrato que empurra para frente, uma inteligência que empurra, que evolui, que faz aprimorar as formas. E você vê também beleza nisso. Claro que tem algum animal, um ser ou outro um pouco estranho, principalmente nas profundezas do mar. Mas se você for observar, você vai ver que tem muitas estruturas tão harmônicas, porque a beleza é a harmonia. Que tem o instinto, que instinto tem inteligência, e tem a inteligência que se destaca do instinto como a nossa. E de onde vem tudo isso? Onde que está inscrito isso? Então, filosofia não é também pensar sobre as coisas, mas pensar na prática. E o que isso tem a ver comigo também? As coisas que nós pensamos e fazemos. Mas para a gente pensar isso, ligando ao Espiritismo, nós estamos numa casa espírita, vamos ver o que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito da filosofia de vida, de como nós podemos viver uma vida explorando melhor nossos potenciais.
nós temos que primeiro saber que concepção, ou tentar nos aproximar, que concepção de homem que nós temos, de ser humano, né? O homem é muito machista, de ser humano, mas a gente fala há muito tempo, então está acostumado. Qual é a concepção que nós temos de nós mesmos, dos seres humanos? O que é um ser humano? Então, o Espiritismo, ele tem uma proposta, porque a partir do que você percebe o ser humano, você vai dizer, não, ele pode chegar até aqui, não pode chegar aqui, não, ele não consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Qual é a visão espírita do ser humano? O ser humano, para o Espiritismo, ele tem o corpo físico e ele tem o que Kardec chamou o perispírito, aquilo que o envolve, e o espírito. Essa parte perispiritual que envolve o ser humano e o espírito, vamos chamar assim de envolve, é uma linguagem geográfica, mas essa aqui que nós visualizamos, você tem o corpo físico, você tem o duplo etérico, que seria esse lilazinho aqui, ó, mais próximo, que seria também chamado de corpo vital. Mas eu não vi isso no Livro dos Espíritos. Quem aprofunda isso e desenvolve é André Luiz e outros autores, mas principalmente André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Ele vai desdobrando um pouquinho o que é o perispírito, as camadas do perispírito. Então você tem essa parte que é um corpo vital, duplo etérico, ele dá muita energia. Os videntes, às vezes, conseguem visualizar problemas, futuros problemas físicos, no duplo etérico. Depois você tem o corpo emocional, ou a parte emocional, onde estão nossos desejos, nossos medos, nossas vergonhas, nossas ansiedades, nossas aspirações, nossas esperanças, nossos sentimentos, nossas humilhações, tudo que nós vivemos, ainda vamos viver, os sentimentos que nós temos, e eles vivem ali. Não é uma camada que separa da outra, elas se interpenetram. Isso aqui é mais uma perspectiva de alguns videntes, mas isso muda um pouco. E, por último, o corpo mental. Os pensamentos que eu tenho, as crenças, eu nunca vou conseguir isso. Ouvi quando era pequeno, quando eu tinha 6, 7 anos, tinha minha nota fraca em matemática, meu pai conversando com a minha mãe, e eu ouvi dizendo assim, esse menino não dá para matemática, ele nunca vai aprender matemática. E aquilo eu recebi e fiquei. Virou uma crença, né? Porque tem um poder muito grande e eu não tinha capacidade de reagir naquele momento. Mas aqui ficam o que a gente acha do mundo, aquilo que a gente não acha, os pensamentos. Você já fez uma experiência do devaneio? Todo mundo já teve um devaneio. Em que você para assim e começa a pensar. Ou vai tentar meditar e começa a tentar meditar. E daqui a pouco você já está pensando numa coisa que vai dar em outra coisa. Às vezes, em terapia, os terapeutas pedem para a pessoa falar, quais são os seus devaneios, suas fantasias, o que você pensa? Porque quando a gente relaxa um pouco a atenção, o foco de fazer alguma coisa, essas ideias vêm, elas estão no campo mental. Nós estamos conversando conosco ou falando para a gente o dia inteiro. O sonho também retrata isso, só que numa outra perspectiva, mas também retrata o pensamento, as emoções e aquilo que precisa compensar do nosso dia a dia. Então, esse aqui é o campo mental. E essa parte, no Espiritismo, eu vou fazer uma comparação, uma metáfora. Essa parte no Espiritismo é como se fosse a concha. Eu vou dividir agora, didaticamente, o corpo em duas partes. Vou chamar, não sei se o nome é correto, de personalidade. Tudo isso que nós vimos vai formando o nosso dia a dia, a nossa personalidade, o campo emocional, o nosso corpo físico, os pensamentos, as emoções, ok? Nossa energia, que é o duplo etérico, vai formando o que nós nos apresentamos e nos percebemos em parte. Mas existe, seria a concha, é aquilo que
os outros conseguem ver alguma coisa e nós também, de nós mesmos. Mas existe uma outra parte, que seria o espírito, que no caso da concha, seria a pérola. Esse é o espírito. Ele não fica dentro, não fica fora, ele somos nós. Mas, por exemplo, pode-se chamar de alma, pode-se chamar de Deus em nós, de self, si mesmo, tem vários nomes. Mas é algo que me identifica, é um sentimento de ser, também pode ser chamado o ser. Em filosofia, alguns filósofos falam isso, que é esse sentimento de que eu sou alguma coisa. Só que essa pérola, o contato com ela, esse espírito que nós somos, ele praticamente já nasce com todas as potencialidades na visão espírita. Ele nasce perfeito, só que simples e ignorante. Ele ainda não tem acesso a todas essas sementes que são essa pérola. E o que vai facilitar o nosso desenvolvimento? Seria uma concha que tem a capacidade tanto para se fechar quando necessário, quanto para se abrir quanto necessário, que vai facilitar a expressão e o contato com o nosso ser central. Então, o modo como a gente vai se construindo na vida, nossos pensamentos, nossas emoções, vão facilitar ou dificultar muito o nosso acesso a nós mesmos, ao nosso centro organizador, que é o espírito. Tranquilo até aqui? Muito bem. Uma pergunta que a gente deve se fazer muitas vezes é como é que a minha concha está. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na convivência, nos relacionamentos, eu acho que minha concha está meio fechada. Por quê? Porque aquilo que vai te dar sentido, alegria, conexão com a vida é o espírito. Vocês já viram pessoas que você olha assim, você diz, rapaz, como é que essa pessoa tem problema? Tem tudo. Tem a família, tem um trabalho, tem isso, aquilo. A gente não sabe, né? A gente acha que tem, está tudo bem. Mas ela vive triste. Porque não tem conexão, está com pouca conexão com o espírito. E o que é essa conexão com o espírito? É a religação, é a religião. Por isso que eu percebo o espiritismo como uma filosofia. Uma filosofia que tem um aspecto religioso, tem um aspecto ético-moral, mas é uma filosofia prática. A gente cria centros espíritas para a gente conversar sobre isso. Porque a gente não está esperando um salvador, nem alguém que vai dizer para a gente qual é o caminho. Porque o caminho é a nossa construção. A questão 919 do Livro dos Espíritos, ela trata com isso. A pergunta 919, Caroline, para ver se você está prestando atenção na palestra, qual é a questão 919 mesmo? É como eu posso me tornar uma pessoa melhor? É porque eu não me lembro da pergunta exata, mas a pergunta é mais ou menos, e quem responde é Santo Agostinho. Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Aí Santo Agostinho responde, conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec continua a questionar, e como é que eu posso me conhecer melhor? Aí Santo Agostinho explica, você ao acabar o dia, mas pode ser antes também, você pensa em tudo que você fez, se você desagradou alguém, se você se sentiu mal em relação a alguma coisa, se você foi ofensivo com alguma pessoa, faça uma reflexão do que você fez. Então, ele diz que um grande sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Mas ele não era sábio, podia até ser, porque o sábio já é a pessoa, é onde o filósofo quer chegar, porque filosofia quer dizer amor à sabedoria.
você ama, você quer chegar lá. Quando a gente tiver a sabedoria mesmo, a gente já vai para outras dimensões. Aqui, na verdade, todos nós buscamos isso. Às vezes nós esquecemos que buscamos. E aí desconectamos mais ainda do nosso centro organizador, do nosso espírito, do espírito que eu sou. Então, o Platão, ele tem uma história que é bem interessante, que é uma história da águia. Ele diz que nós somos águia. Num dos seus escritos, ele diz que nós podemos comparar o ser, o espírito, à águia. Nós podemos voar em grandes altitudes, livres, muito livres, mas que no momento a maioria de nós está dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola. Olha a diferença da águia voando, né? Ele usou essa metáfora, como ele usou a metáfora da caverna, do mito da caverna, né? Ele também usou a da águia, que nós somos uma águia engaiolada, que não conseguimos voar, não conseguimos perceber. Tem até também, se eu não me engano, a águia e a galinha, né? Acho que fala mais ou menos disso, que é do ex-franciscano Leonardo Boff, amigo do Leloup, Leonardo Boff, exatamente, obrigado. Que é mais ou menos isso. Platão usou isso. Nós somos uma águia presa, nós temos a capacidade de voar altas altitudes, ver, vivenciar, mas ficamos presos dentro de uma gaiola. Cadê? A gaiola. Ah, tá, desculpa, é porque eu pensei que eu não tinha visto. Assim você entende, por exemplo, um ser que está mais evoluído, eu entendo que ela fica emocionada. É a emoção dela, né, de estar participando. Então, pois é. E aí eu entendo, eu compreendo a minha esposa. Ela fica assim de vez em quando. Então, como é que a gente pode avaliar? Como é que está a nossa gaiola? Se nós estamos com a gaiola aberta, se nós estamos conseguindo sair, se nós estamos com a nossa concha abrindo e fechando e tendo acesso às pérolas, pelos relacionamentos. Exatamente pelos relacionamentos. E nos relacionamentos, nós aprendemos uma coisa. Nós projetamos muito. Às vezes, nós estamos convivendo e as coisas que nós não compreendemos em nós mesmos, não conhecemos, nós projetamos muito no outro. E isso tem um aspecto interessante. Por quê? Porque quando a gente estuda dessa maneira, a gente começa a imaginar, e se você estudar mesmo e tentar colocar isso em prática, entrar em contato com um centro seu. Isso não é misticismo, mas é um pouco de mística. Misticismo é um sistema que pode ir por água abaixo, que você começa a fazer crenças porque são intuições, são vivências próprias que você não tem como avaliar e você pode ficar isolado e achar que está indo longe e não está. Mas a mística é esse poder do contato, do sentimento com esse centro, com Deus em nós e com Deus fora de nós também. Então, quando você abre essa possibilidade, que isso possa existir, porque muitos já fizeram isso, São Francisco, Jesus, muitos, Buda, e um bocado de gente que a gente não conhece, a gente cria uma imagem dentro de nós, uma possibilidade dentro de nós. Não que a gente saiba como isso acontece, mas a gente vai estudando. Quando a gente abre essa possibilidade dentro de nós, a gente é capaz de reconhecer no outro, ou em nós mesmos isso. A projeção não é isso? Tem uma coisa dentro de mim que eu não estou consciente, eu digo, poxa, essa pessoa só pensa em querer humilhar os outros. Talvez eu me sinta humilhado, talvez eu também queira humilhar os outros, eu seja muito defensivo nisso. É alguma coisa que eu não percebo. Então, quando
eu projeto, eu já tenho alguma coisa dentro de mim. Então, se eu começo a estudar e achar que isso é possível, eu também abro as portas da minha percepção, fico mais sensível para esse tipo de coisa, para perceber isso, já que eu estou construindo uma imagem dentro de mim. Eu não consigo perceber coisas que eu não tenho a mínima ideia, a mínima imagem interna, a mínima sensibilidade para aquilo. Só se for, depois de muito apanhar, de muita dor, que você vai construindo essa imagem internamente. Mas a gente construir antes ajuda, e o Espiritismo ele tem essa ideia de estudar e de colocar um pouco essa imagem dentro de nós. Então, o verdadeiro caminho, ou um caminho do bom relacionamento, é um contato de alma para alma. Muita gente diz assim, por exemplo, o que a Caroline já falou várias vezes para mim, eu não sei explicar totalmente como eu te amo tanto. Você é muito legal, você é muito isso. Está rindo, né? Eu estou falando. Posso falar? Agora eu vou falar, não vou interromper. Como é que eu gosto tanto de você? Mas se a gente parar para pensar, é verdade. Porque existem muitas pessoas legais no mundo. Existem muitas pessoas inteligentes. Existem muitas pessoas que seriam boas companheiros ou bons companheiros. Tem. Tem outros que não, claro, mas tem. Mas você só estabelece um relacionamento de profundidade se for de alma para alma, de espírito para espírito. E é isso que vai gerando um desenvolvimento um do outro e que vai tocando um pouco a eternidade. Porque quando você tem um momento que o espírito entra em ação, nós vamos falar disso mais no final da nossa conversa, que é um momento luminoso, você ultrapassa a dimensão, porque nós vivemos várias dimensões. Nós vivemos, você viu os corpos e o espírito, nós vivemos na dimensão física e nós vivemos também na dimensão espiritual. E existe uma dimensão intermediária entre as duas, que são os corpos que nós vimos. Eu vou, para conversar um pouco sobre isso, sobre essas questões, de saber se a gente... Espera aí que pulou uma, pronto. Para saber como a gente pode abrir as portas da alma, como a gente pode acessar a pérola escondida, abrir a gaiola da águia, a gente vai fazer um estudo, filosofia é um pouco assim, a gente vai pegar um caminho para chegar no finalmente. Nós vamos percorrer um caminho dessa junção desses corpos, dessa vivência que nós temos. E eu vou pegar o pessoal antigo, Platão e Plotino. O que tem Platão e Plotino a ver com o Espiritismo? Muito, nós somos herdeiros do pensamento deles. Platão, inclusive, participou da codificação espírita. Mas nós somos herdeiros do tipo de pensamento deles, o Espiritismo. Não somos os únicos, não. Tem muita gente que trabalha, inclusive Santo Agostinho. Ele trabalhou com Platão e Plotino, mas de uma forma um pouquinho diferente. Vamos ver isso daqui. Esse aqui não é o melhor esquema, mas foi o que eu encontrei melhor para aqui. Para Plotino, que pegou Platão, reinterpretou. Plotino morreu em 270 depois de Cristo. Ele era pagão, ele não era cristão, nada disso. Ele nasceu no Egito e depois morreu em Roma. Teve muitos alunos, ele foi um grande professor de filosofia. Inclusive de pessoas muito ricas em Roma, que deixavam ele para cuidar da herança e passar para os netos, para os filhos, total confiança nele. É uma pessoa também muito honesta, Plotino. E ele estudou Platão e deu especial atenção à parte da espiritualidade de Platão, que é muito rica, né? Então ele diz que existe um ser que comanda tudo, ou algo que comanda tudo, que ele não sabe definir o que é. Ele diz que a gente só define o uno, que a gente pode chamar de Deus, por negativo, pela visão daquilo que ele não pode ser. Não sei nem se é ele, mas vamos falar. Ele não pode ser uma pessoa má e injusta, senão o mundo não teria ordem. O mundo tem que ser construído
através de coisas que se juntam e que constroem. Se a essência do mundo fosse a destruição e a maldade, não existiria o mundo. Então o mal, ele faz parte, mas ele não é da essência. Porque tem que ser o bem. Platão chamava o uno, Deus de o bem. Então ele não pode ser injusto, ele não pode ter o mal como princípio. E se ele está em tudo, ele não pode ser localizado. Então a gente vai definindo, filosoficamente se diz, definindo por negatividade, o que ele não pode ser, mas o que ele é, nós não sabemos. Então, quando nós estudamos na doutrina espírita, nós estudamos também a partir dessa visão. Não é que nós sabemos, é um ser, é isso, é aquilo. Senão a gente cai na ilusão do saber, né? O que Sócrates dizia? Só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, mais... Claro que ele sabia a coisa, mas ele sabia que o que ele sabia era muito pouco ainda diante do que tem que ainda saber. Então você não pode ter uma visão de conjunto, da totalidade. Tanto que Platão, quando expressa Sócrates, e próprio Platão não sabe definir totalmente o que é o bem. Eles saem cercando de todos os lados, mas não fecham totalmente o bem e o mal, porque são coisas que ainda... Nós temos que vivenciar mais coisas para poder entender melhor isso. E do uno emanaria, primeiro, o mundo não é bem da mente, é do espírito. O mundo do espírito, nous, aonde você teria as formas, os arquétipos, as coisas que ainda não têm uma imagem. Esse mundo a gente não tem nem como imaginar, porque não tem imagem. Ainda está surgindo. E aí desceria e criaria esse mundo. É o espírito. O que os espíritos dizem? O que é o espírito? Quando Kardec pergunta, é uma das forças da natureza. E nós podemos acrescentar, provavelmente, uma das principais forças da natureza. É uma força da natureza. O que nós somos é uma força da natureza. Natureza é o uno, é Deus. E aí forma o mundo da psique. Aí viu como? Está vendo? A natureza compactuou, né? O mundo das almas. Alma é psique, em grego. É o mundo das almas. O mundo espiritual que nós vemos nos livros de André Luiz, é esse mundo aqui, ó. Tá? Só muda o nome, mas é a mesma coisa, porque é na nomenclatura dele. Nós chamamos de mundo espiritual. Ok? Mas o espírito mesmo, a essência, nós nem sabemos, nós estamos aqui para descobrir isso. E quando a gente descobrir, é uma explosão dessas, mas de luz. É só luz mesmo. E depois vem o mundo da sensibilidade. É como se houvesse a alma que pode contactar com o espírito e Deus, e a alma que contacta com o mundo sensível e o mundo material. Vamos ver esse aqui, é um pouquinho melhor. Então você tem o uno, eles vão se intercalando, você tem o nous, você tem a psique. Então, aqueles corpos que nós vimos é psique. Nosso corpo aqui é psique. É a parte material da psique, mas o nosso corpo, ele tem a inteligência dentro, né? O corpo físico, gente, ele é muito inteligente. Os corpos, a gente não precisa estar, respira, pega o oxigênio e libera gás carbônico. Pode? Precisa. Ele já tem um conhecimento todo seu, de milhares, milhões de anos que ele vai trazendo. Então a psique, o são os corpos, é o mundo que nós chamamos material. Só que eles são de uma mesma origem, certo? E a psique é que faz a ligação do mundo que nós vivemos, aqui, né, fisicamente, para esse mundo. Ele que faz a ponte.
Por isso que nós vamos acessar o Espírito quando a gente cada vez viver melhor moralmente, com as virtudes, né, como dizia Platão, a gente ir desenvolvendo essas coisas. Só que a gente não desenvolve essas coisas de cabeça. Eu vou agir assim, eu vou agir assado. Você pode até treinar, porque eu estou agindo mal. Eu vou deixar de beber, claro. Eu não vou esperar me transformar totalmente para deixar de beber. Se eu estou achando que eu estou me fazendo mal, a minha família, a mim, eu paro. Mas não é isso que vai me transformar, mas a força de vontade e a compreensão do que está me acontecendo, eu acesso o Espírito. Eu toco uma energia do Espírito e é aí que eu consigo aquela força que eu tenho necessidade. Não é eu pegar um livro de autoajuda, que tem muitos bons, eu vou fazer assim, vou repetir 10 vezes e isso eu vou entrar. Não é assim que vai funcionar. Porque você tem que acessar o Espírito. E para acessar o Espírito, às vezes você tem que vencer essas camadas que estão com dores, sombra, que tem coisas que você não gosta de ver na emoção, no seu pensamento, nos seus desejos. Se não acessar isso, você não chega ao Espírito, porque é o que cobre o Espírito, é a concha. Ela não se abre, ela está fechada. Quando duas conchas estão fechadas, é briga direto. São duas conchas. Ela é uma pessoa que não ouve nada, mesmo para mim, porque as duas conchas são fechadas. Não estou dizendo que não tem pessoas que são mais difíceis de conviver que outras, mas nós estamos ali não é por acaso, porque tudo está coligado. Deus é algo que é muito difícil. Os místicos, eu conheço mais a tradição ocidental, mas tem pessoal do Oriente e tudo. Eles dizem que é assim, você tem o despertar, quando você desperta para a coisa. Tipo, vim normalmente sexta-noite uma palestra no JEP, está despertando alguma coisa, né? Porque podia estar fazendo outra coisa, né? Eu acho que está querendo despertar alguma coisa. Depois do despertar, que são os momentos luminosos, você tem uma purificação. Isso pode ser longo, não precisa ser nessa ordem, mas purificação, depois você tem momentos de iluminação, e aí dizem os grandes místicos cristãos que você tem uma unitividade com Deus. Porque você não tem como definir, é indizível. Não tem o que falar. Você sente, você se uniu. E essa união te marcou tanto que não tem mais como desfazer. Aqui, eu não sei italiano não, tive que traduzir um bocado, pegar o Google, o tradutor, um bocado de coisa, tá? Mas eu achei que um esqueminha, mais ou menos, e isso tem a ver com o espiritismo exatamente, é como se ele estivesse desdobrando mais ou menos como nós espíritas pensamos. Então é mais ou menos assim, você tem um uno, né? E aqui, eu não sei pronunciar isso em italiano, que seria superabundância, é o amor. Então tem a emanação que cria as três hipostases, os três fundamentos da vida, que é a parte do espírito, que ele chama aqui de intelecto, a psique e a matéria. Tá? O uno já é o próprio uno, só que aqui é tipo uma imagem. E que ânima do mundo. Isso aqui tem alma? Não. Não tem alma. Eu tenho alma, todos aqui têm alma, espírito. Isso aqui tem? Não. Mas o mundo tem. O mundo todo. Hoje o mundo está desalmado. Tudo é só coisa. A ciência que é muito boa, mas ela não percebeu isso. Mas nós tivemos uma evolução filosófica do pensamento sobre as coisas, que o mundo tem uma alma. Quando você vê os espíritos como Emmanuel dizendo que o planeta Terra tem um sentido, só que a linguagem espírita, ela é muito humana e muito temporal. E às vezes você fica assim, mas peraí, tudo é o homem, é o ser humano, peraí. O Emmanuel, quando a caminho, quando ele fala, que ele faz uma explanação do planeta Terra, da evolução histórica, ele comete alguns equívocos,
Mas a essência está correta, ele está dizendo que tem um sentido, que o planeta tem um sentido, que o planeta também passa pelos seus processos. Só que nós viemos de uma época que foi assim, ó, sobre o pensamento e o conhecimento do mundo. Está dando para vocês verem? Mais para o meio. Está dando? Pronto. Pessoal, aqui eu fiz uma simplificação. No início, na pré-história, nas primeiras comunidades humanas, tinha um animismo, né? A pessoa achava que o trovão tem alma, que é isso, o Deus do trovão. E a gente hoje diz assim, rapaz, eles eram tão... acreditavam que tudo tinha alma. Mas eles não acreditavam por conclusões racionais, não. Eles sentiam. Eles estavam numa participação mística. O que é a participação mística? É uma criança, um neném. Ele vai desenvolver o pensamento, mas se a mãe estiver chateada, ele sente a chateação, só que ele não sabe. Ele não tem uma identidade ainda de um eu, de uma consciência sobre si mesmo. Ele vai construir. Porque ele nasce com essa tendência como todos nós. Mas ele sente na barriga, sente quando os pais brigam, ele sente quando estão alegres, sente. Ok? Isso é uma participação mística. A mediunidade é fundamentada nisso, só que tenta ser de forma consciente. Ok? Então, isso aqui era como se eles participassem, mas a consciência foi se desenvolvendo. A história da espécie humana, nossos humanos, ela repete a história do ser, do nascimento, mais ou menos, só que em câmera rápida do ser. A filogenia, a gênese da espécie, repete a ontogenia, a evolução do ser. Eles se assemelham, porque o universo é formado de padrões que mudam, não são eternos, mas de padrões. Então, aí o pessoal foi estudando, os filósofos, dizendo, isso é projeção. Eles tinham medo, criaram um Deus para inventar uma coisa que tem do outro lado, porque tem medo da morte. Então, tudo é projeção, porque o animismo foi desconsiderado. Então, a segunda fase, que vai desde a Grécia Antiga, estou generalizando bastante, que vai desde a Grécia Antiga até o final da Idade Média, é que nós, com a inteligência, nós podemos conhecer a verdade do mundo. Então, eu analiso uma coisa, eu sei o que ela é, e essa é a verdade. Então, você tem uma relação do sujeito que conhece com o objeto é totalmente conhecível. A possibilidade de se conhecê-lo totalmente. Só que, com Descartes, que separou espírito e matéria de uma forma bem abrupta, Rex pensante, a coisa que pensa, que tem alma, e Rex extensa, a coisa que tem extensão, que tem matéria, ele quebrou, mas era necessário, porque para a gente crescer, a gente precisa distinguir as coisas. Se tudo ficar misturado na nossa criança, se disser para a criancinha que está crescendo 3 anos, papai, eu fiz isso, está certo ou está errado? Depende, meu filho. Em certas considerações está certo, em certas está errado, menino. Vai ficar sem norte. Vai ficar sem norte. Não, meu filho, quando você crescer, se quiser ter religião, se você não tem, tudo bem, mas quiser, você escolhe. Dá a tua agora, quando ele crescer, ele escolhe. Dá uma orientação. Porque nós precisamos discernir as coisas, para depois concluir e juntá-las numa consciência maior. Porque se você não discernir... Quando alguém que alguma vez ficou muito perturbado, acho que aqui ninguém, só eu mesmo, que já fiquei muito perturbado. Quando você está confuso, angustiado, você não entende nada e chega alguém para você, peraí, vamos pensar. Isso aí não é um medo que você está disso aqui? Aí é você que faz isso comigo, né? Tá bom. Aí pensa assim, será que isso aqui não é medo disso? É você? É. Aí você começa a dar nomes. Porque quando você está confuso, tudo se mistura.
Aí você não quer fazer mais isso. O que isso tem a ver com a tua chateação? Você nem sabe o que ela é. Então nós precisamos primeiro distinguir o mundo que vem lá de cima. Nós viemos de uma união mística com Deus. Nosso ser foi criado de lá. Então nós passamos as fases para chegar aqui, para voltar para lá, mas com consciência. Então primeiro passamos num mundo que existem coisas, certo e errado, preto e branco, noite e manhã, que existem distinções. Quando nós evoluímos, nós vamos aprendendo que essas distinções são dois polos de uma mesma situação. Amor, ódio, vergonha. Qual o outro lado? A vergonha. Se sentir muito bem, enfim, com força interna. Então, nós conhecemos o mundo. Aí vem Descartes, e depois Kant diz, olha, nós, e Kant estava certo, nós como seres humanos, nós temos certas qualidades internas, que é a partir delas que nós percebemos o mundo. Nós não percebemos todas as cores. Então, o mundo que nós percebemos é uma fração desse mundo que nós damos o sentido do nosso pensamento para ele, de acordo com as nossas categorias básicas que nós temos, que nós já trazemos dentro de nós. Ele não deixava de acreditar em Deus, que nós já trazemos. Mas quem dá sentido ao mundo somos nós. E isso foi se desenvolvendo até chegar em alguns grupos existencialistas e diz o mundo, nós somos jogados no mundo, lançados, sozinhos, num abismo. O que nós temos de bom ou de alguma coisa é a morte só. E o fim. Por quê? Porque nada faz sentido. Quem dá o sentido é o homem. Nietzsche chegou a dizer, Deus está morto. Porque o que ele viu era certo. Ninguém acreditava mais em Deus. Porque não tinha conexão com a alma. As pessoas foram perdendo a alma, século XIX. Estão falando de uma forma bem genérica. Então, o mundo ficou sem alma. Não existe sentido na vida, não existe nada, não existe verdade. Tudo é relativo à sociedade, à época e subjetivo às minhas decisões, aos meus modos de ver o mundo. Subjetivismo e relativismo em relação a uma época. Esvaziou. Século XIX e XX e a gente hoje. Não. É o mundo capitalismo, mas o capitalismo não... o capitalismo é a expressão disso também. A forma como se faz, porque eu não sei até hoje o que é capitalismo, eu sou historiador, mas eu não sei exatamente o que é, entendeu? Assim, o que é exatamente. Mas a vida é essa, tudo é mercadoria. Mas não foi o capitalismo que criou isso, não. Descartes não era capitalista, nem Kant. Não, isso aí é... Gente, isso aqui, já a gente chega mais ou menos do entendimento espírita, o que é isso, tá? O capitalismo é um sistema, estava conversando com a minha esposa hoje, se você disser, eu detesto, eu tenho um jeito de acabar com o capitalismo, Karl Marx disse isso, aí o capitalista sabe o que faz? Publica o livro dele, que rende. Nós temos que melhorar, não pode se explorar tanto a natureza, que é um símbolo disso, da nossa relação equivocada com a alma. O mundo não tem alma. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Eu não tenho nada a ver com o outro. Eu estou sozinho, lançado nesse mundo obscuro, sem sentido. E eu que tenho que dar sentido ao mundo e viver o que eu quero viver. Né? Então você vai... Ecologia... se ganha, vira mercadoria. Não quer dizer que você não tem que defender as coisas da natureza, que é a nossa natureza também, mas que vão também se apropriar, vai virar mercadoria. Porque o mundo é mercadoria, é mais profundo que capitalismo. Porque com isso aqui nós aprendemos que nós não valemos nada. Quem vale é a massa, é o que todo mundo acha. É o que todo mundo acha que é importante. Eu sozinho, a minha modificação, o que adianta? O que vai valer eu me modificar?
É a dessacralização, exatamente. Lembra a palavra que eu te pedi? Aí tu lembrou, também não estava lembrando. Quando o mundo fica sem alma, ele deixa de ser sagrado. Porque a alma, o espírito é sagrado, é uma coisa muito importante, muito valiosa, é uma pérola, vamos chamar assim, que se formou com dor, não se formou à toa. Então é uma época de desconstrução, de ausência de sentido. Qual é a principal doença atual? Depressão, ausência de sentido. Estamos falando de uma forma geral. Sociologicamente. A religião é o ópio do povo. Pois é. E mais religioso do que o marxismo não existe, porque é uma crença tão grande na estrutura do funcionamento do marxismo, na estrutura que Karl Marx criou, né? Com muita inteligência, mas é uma estrutura que substitui e dá sentido à vida. Então, você usa a energia que você usava na religião para as energias sociais, ideológicas. Hoje está muito assim. Né? Você não tem realmente as buscas, que a pessoa que faz a sua busca interna, ela se posiciona politicamente, que ninguém vive fora do mundo. Mas a energia que ali vai não é desproporcional, nem é uma energia roubada de outros lugares, para transformar uma questão de vida ou morte e não conversar mais com um amigo por causa disso. Está indo uma energia que não é dali. Está desproporcional. Quando eu não estou bem, eu vou brigar, vou me tornar muito suscetível. Meus corpos emocionais, mentais, eles não estão com a energia da ligação com o espírito. Qualquer coisa vai me fazer ficar nervoso. Qualquer coisa vai me fazer ficar nervoso. E hoje nós achamos, o espiritismo e nós, que nós estamos indo para uma epistemologia participativa, voltando a entrar em contato. Realmente, existe uma alma no mundo, um sentido no planeta Terra. A história de Gaia e tudo se aproxima disso. Existe sentido para as coisas, e que nós podemos conhecer as coisas, mas também participar, porque nós não somos só um sujeito e objeto, nós somos irmãos, como São Francisco dizia. Todos nós somos irmãos. Irmão Sol, irmão Lua, irmão Pássaro. Só que assim parece viagem, dito dessa maneira. Mas é uma epistemologia, uma forma de conhecer o mundo, é uma mudança de paradigma. E a mediunidade traz um pouco disso. A mediunidade, acreditamos que tem que ser, acreditamos que tem que ser uma coisa mais estudada, porque Kardec trabalhou o início dela, né? O que a mediunidade pode nos dizer a respeito, deixa eu ver aqui minha pesca, participação mística, massas, o que a mediunidade pode nos ensinar sobre esse nosso desenvolvimento na busca do espírito? Primeiro que nós temos que tomar cuidado, o que a gente está consumindo, né? Isso vocês já sabem. O que eu estou alimentando? Como eu alimento meu corpo, o que eu estou alimentando meus pensamentos? O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo ou não estou lendo? Certo? Como é que eu estou me construindo? Qual é a minha academia mental, minha academia emocional? A física, às vezes, a gente já tem. Mas a mental, a emocional, a gente fica deixando meio de lado. E isso tem influência sobre todas as coisas, porque nós vivemos assim, pessoal. As nossas relações são assim. Isso tem com espíritos e tem com espíritos encarnados, tanto faz. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos, né, na codificação: se os espíritos influenciam em nossas ações, nossos atos. Hein? Em pensamentos e atos. Ela estava lá na época. Então, em pensamentos e atos. E os espíritos respondem a Kardec: sim, e de ordinário são eles que vos conduzem. Que tem uma determinação. Mas isso a gente pode atenuar, isso eu aprendi com a Caroline. É que nem na sociedade, a gente vive na sociedade, a gente se veste mais ou menos de acordo. As pessoas que falam para a gente influenciam,
Uma vez a gente estava vendo o show do Oswaldo Montenegro, ainda no Zé de Alencar. Aí ele cantou a música, aí ele conversa, de vez em quando ele falou assim: pois é, as pessoas dizem assim, rapaz, você não deve ligar para o que os outros pensam, porque você tem tua vida e tal. Aí ele disse, eu ligo para caramba. Ele não disse para caramba, ele disse outra palavra. Eu ligo para caramba, o que os outros pensam. A gente liga, e deve ligar porque a gente não vive só que a gente deve saber filtrar. E a gente só tem força para filtrar se a gente tiver uma boa conexão conosco mesmo, com o nosso sentido de vida. Senão a gente é influenciado. Então os espíritos influenciam encarnados e desencarnados. Mas a gente sempre tem as decisões, são nossas. Então nós temos vários níveis de relação. A relação consciente de duas pessoas, a relação do que eu penso sobre aquela pessoa, que eu já estou projetando, estou me relacionando com ela, mas o que eu penso, o que ela pensa sobre mim, enfim. E temos relações inconscientes também. Quando você estabelece em casa, às vezes, eu peguei muita Caroline nisso, né? Ela vem toda, Marcos, eu gostaria de falar com você a respeito. Eu digo, você está com raiva? Estou com raiva não, estou falando bem direitinho com você. Estou falando... Vou me lascar depois daqui. Mas, às vezes, isso acontece. O Djalma Margolo, que ele gosta de escandalizar um pouquinho na doutrina espírita, né? Botar coisas bem à frente, e eu gosto muito dele, ele diz assim, não há uma traição dentro do marido e mulher que o outro não perceba. Pode não trazer a consciência, porque sente. Ninguém fica igual, fica na aura, fica... o cheiro, não ficou o cheiro porque eu passei, mas ficou o cheiro aqui, no corpo emocional, no corpo mental, no corpo vital. Agora também a gente não pode, quando não está conectado, a gente começar a botar coisa na cabeça, lascou, né? Vira um ciúme patológico, não é assim. Mas não tem, a gente percebe, quantos pais às vezes sentem quando o filho não está bem, ele fala tudo, você sente, pai, não está bem. A mediunidade fundamenta-se nisso. A mediunidade, que Kardec disse, é o contato com os espíritos. A gente pode estender ao contato com o mundo invisível, espiritual, com as coisas que não são visuais aqui, mas que estão existindo. É uma sensibilidade. Todos nós temos em maior ou menor grau. Até se arrepia, né? Quando vem um negócio assim. É desse jeito mesmo. Porque é assim, é isso, não é uma coisa com o espírito, é com o espiritual, com o mental. A gente absorve e passa também. O tempo inteiro, porque nós estamos dentro uns dos outros. O que é isso? Paz e amor e 5 minutos mais 2. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá certo, tá bem certinho. Então, pessoal, visto isso é mais uma coisa para a gente ter atenção, para ir cuidando. Para o nosso desenvolvimento emocional, aquilo que a gente passa, aquilo... Quando Jesus diz, né, que pode parecer radical, você já peca em pensamento, quando você olha para a mulher do vizinho, do outro, você já peca em pensamento. O que ele está dizendo de uma forma realmente radical é isso. Porque você começa a construir um mundo mental. E isso começa a afetar. Porque você vai começar a despertar mais para isso, né? Lembra que a gente falou que a gente pode abrir a cabeça despertando a possibilidade de crescimento? É uma condição de possibilidade. Abre uma condição, não quer dizer que vai acontecer. Então, aí você vê, você está fazendo, eu não vou fazer. Não, pensa por que está fazendo isso. Porque eu não gosto da minha esposa? Então não gosta mais. Decidiu que não gosta, avaliou bem? Tá, então tchau, né, Caroline? Não, eu estou dizendo no caso. Você está prestando atenção no que eu estou falando? No caso. Pessoal, isso aqui é um arquétipo. Aí é a reencarnação, nosso último tema que eu queria tratar hoje. O que é que o Espiritismo pode nos ajudar nisso? A reencarnação é um padrão que vem do mundo das ideias, daquele bem pertinho de Deus, é uma estrutura do universo. Vocês já viram que tudo se recicla na natureza? Vai numa floresta, já notaram? Então, olha só, você está perto da morte, você tem um momento da morte, tá?
Você tem as visões pós-morte, tem gente que volta daqui, né, não morre, aí fala dessas visões que são muito parecidas em todas as sociedades históricas, não só atuais, mas de outras épocas, e você ascende para outras dimensões ou precisa reencarnar ainda para completar aprendizados. Ok? Muito bem. E aí você vai para a concepção. Eu vou botar um pouco de câmera lenta aqui na concepção. Vamos lá, não estudamos ainda espiritismo, mas vamos só pegar aqui dentro. Não vamos falar da parte do espírito que vai fazer uma regressão, nada disso. Você está lá ainda sem consciência, no líquido amniótico, aquela coisa gostosa. Vamos supor que a sua família é bem funcional, está bem tranquila. Aí, daqui a pouco, você vai crescendo, só se alimentando por aqui. Né? Não precisa fazer nada, o ambiente familiar bom, vamos supor assim. E daqui a pouco começam umas contrações, e o negócio, caramba, o que é que está acontecendo? Se ele pudesse falar e pensar, o que está acontecendo? Dá medo, afunila, aniquila, você fica, eu vou morrer aqui, um buraquinho, tamanho de um negocinho para você passar, mas até cesariana ainda para aliviar, né? Você está no buraquinho, não parece o momento da morte? Para quem não se preparou para essa transição, parece. Mas depois o que vai acontecer? Aqui você vai trazer resgates, coisas que não se terminaram, cicatrizes, machucados, kármicos, que vão ser trabalhados nessa encarnação, são todos de uma vez, que não foram completos, tá? Mas quando você nasceu, seio da mãe, é um momento luminoso. Você atravessou uma crise de morte, uma crise que parece que tudo ia se acabar, como toda crise que a gente atravessa. E depois vem o quê? Momento. Vamos paralisar no meio, quando ele está entrando no canal para sair. O que será que eu fiz para Deus para merecer isso? Por que eu estou sofrendo assim? Mas o que a gente sabe? Que depois isso vai passar, e que ele vai vir para o novo mundo, para uma necessidade dele, vai viver uma vida, está entendendo? Ele lá não vai entender o que está acontecendo com ele. Às vezes é assim conosco, porque só o racional é difícil de entender. Você vai encontrar razões, não, porque fez isso em outra vida, não acredite nisso. Isso são coisas que existiam com pessoas, histórias que foram analisadas que tem isso, mas a sua é uma história diferente. Mas você sabe que foi necessário de alguma forma. Se você fez tudo o que você pôde, foi necessário vir ali. Isso vai passar. Então, essa estrutura é a estrutura das crises, é a estrutura de renascimento, porque as coisas renascem, tem novos despertar. Todas as coisas. Até a gente fechar um ciclo e outra dimensão. Isso aqui é um arquétipo que tem na natureza, tem tudo quanto é canto. E nas nossas crises, para que a gente possa despertar um pouquinho, possa encontrar uma estrada. Porque quando você sai, quando a criança sai daquele quase aniquilamento e ela sobrevive, é muito bom. Ela vai ser cuidada. Já vem coisa, já vem peitinho, já vem um bocado de coisa, só, né, balançou o pé, coitada, aí põe câmera para ver, está balançando muito o pé e tal, vai ser cuidado, quando tem uma família que funciona. Então, o luminoso são esses momentos, sejam eles felizes ou não, é quando você encontra um contato rápido com o seu ser, mas você não esquece. Eu me lembro que quando eu cheguei no Paulo Estevam, sei lá, 25 anos, 26 atrás, eu estava mal, obsidiado até a tampa. Mas quando eu entrei no Paulo Estevam, lá na Piedade, só tinha Piedade naquela época, mas foi tão bom, me arrepiei dos pés à cabeça, fiquei lá. Eu disse, eu tentei falar um sentimento, mas que não era, mas eu disse, eu encontrei lugar. Eu perdi a pressa, eu tive um momento de luminosidade. Luminoso é quando você toca a alma, toca a eternidade.
A energia vem do Espírito, é muito grande. E de outros, né? Talvez de Deus, direto, porque o Espírito é contato direto. É o Filho e o Pai, que são um, é o Espírito. O Espírito só vem do Espírito. Então, o luminoso é isso, é esse contato. E esses momentos você tem que estar lembrando, porque eles vão passar. Mas você tem que estar lembrando, porque com a lembrança você pode resgatar um pouquinho daquela energia. E a gente vai abrindo nossos portais. Aqui é a saída da caverna, vão ter outros portais e a gente vai naquele ciclo de crise que pode morrer e tal, mas depois vai sair. Atravesse, se conecte, tenha paciência, vá fazendo o que você pode, que você vai atravessar. E vai buscando, porque você vai sair com uma consciência maior. É para isso que as coisas acontecem. Novas paradigmas e novas oportunidades. Então, pessoal, conforme nós caminhamos, isso aqui é o arquétipo do renascimento, que a reencarnação é isso também. Ela faz parte dessa ideia que Deus criou. As coisas funcionam assim, né? A reencarnação faz parte desse processo. Então, esse contato, essa caminhada, nós vamos entrando em contato mais íntimo conosco mesmo, com Deus e nós. Nós temos que parar um pouquinho para contemplar, para olhar o que está acontecendo, para sentir o que está acontecendo, observar, e as resoluções virão, às vezes em sonho, às vezes chega uma pessoa, uma orientação, porque quando você contempla, você para e tenta, e pede, quando você pede a Deus com todo o teu gás, você está conectando com o Espírito, naquele desespero total. Por que muitas situações acontecem quando você está no desespero total? Porque ali você abriu tua concha toda. Você perdeu todas as suas defesas, você está muito doente, você sofreu um acidente, você acabou, você não tem mais aquelas coisas negativas da personalidade, você está nu e cru ali. E aí abre a concha. E aí vem o que tem que vir. Gente, obrigado aí pela paciência e gostaria que vocês saíssem daqui com a vontade de estudar Espiritismo, com a vontade de ler, com a vontade de refletir, não acreditassem em tudo que os monitores falam na casa, qualquer casa espírita, mas estudassem, ouvissem e estudassem por vocês, certo? Porque o Espiritismo é isso, é o estudo do espiritual, que somos nós mesmos, tá bom? Fica com Deus, obrigado, e está aqui o obrigado.